a respeito do milênio. Na terça-feira passada, eu falei a respeito de Jesus como rei. Eu falei e disse que Jesus nasceu rei, viveu rei e morreu rei. Como rei ele nasceu, como rei ele viveu e como rei ele morreu. Jesus reina sobre os céus e sobre a terra. Porém, nós vamos falar hoje a respeito do reino de Cristo na terra. Então vamos lá, comece agora. Se quiser gravar, pode gravar, porque o que eu vou falar é ensinamento da palavra de Deus. Está escrito, você pode conferir de acordo com o que formos falando, para você ver que o que eu estou falando é ensinamento da santa e gloriosa palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra milênio se refere a um período de tempo em que o Senhor Jesus Cristo reinará sobre a terra. Essa palavra milênio significa 1000 anos. Esse período Jesus estará na terra reinando sobre o judeu e sobre a igreja. Um período de 1000 anos que está prometido por Deus, esse reino, e a duração desse reino é de 1000 anos, e esse reino é na terra. Eu quero que os irmãos gravem bem isto, porque eu mesmo já preguei, e ainda tem muita gente pregando, sempre foi pregado, que a igreja vai reinar com Cristo no céu. E vamos parar de pregar dessa maneira. Eu já parei. Não vamos pregar mais. Vamos pregar como está escrito. Muitas vezes, muitas pregações são feitas extra-bíblica. Isto é, fora da Bíblia. Não está escrito e muitas pregações são feitas dessa forma. Não vamos pregar mais assim. Vamos pregar como está escrito. O reino não é no céu. A igreja não vai reinar no céu. A igreja vai reinar com Cristo na terra junto com o judeu. Você quer ver? Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse e leia no capítulo 5, verso 10. Apocalipse, capítulo 5, verso 10, que está escrito assim. Vamos ler o verso 9 e o verso 10. Está escrito assim: cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações, e para Deus, para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Veja bem, que aqui está escrito que nós reinaremos sobre a terra, não é no céu, é na terra. A igreja vai para o céu durante o período da grande tribulação. A igreja irá para o céu passar aquele período de 7 anos, que é uma semana de Deus. Uma semana profética é uma semana de anos, são 7 anos, porque uma semana é 7 dias. Então, uma semana profética é 7 anos. E esses 7 anos, essa semana, é o período das bodas do Cordeiro, é o encontro de Cristo com a igreja no céu. Jesus vem à terra arrebatar a igreja, arrebata a igreja, leva ela para o céu. Lá dá-se aquilo que é falado muitas vezes de casamento de Cristo com a igreja, porque é dito que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, e o casamento dá-se-á nessa semana de anos, quando aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. A igreja está em festa no céu, e quem ficou aqui na terra estará passando pela grande tribulação. Quero dizer aos irmãos que
essa grande tribulação se refere ao reinado do anticristo na terra, porque o Senhor Jesus Cristo reinará sobre a terra, mas antes de Cristo reinar, o anticristo reina primeiro. Aqui na terra acontecerá o reinado do anticristo sobre a besta do Apocalipse capítulo 13, que ali no capítulo 13 de Apocalipse fala de uma besta. Então essa besta é um homem em que vai ser eleito pelas nações para governar o mundo, e esse homem receberá de Satanás, que é o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Você pode ler isso no capítulo 13 de Apocalipse, logo nos versos 1, você vai encontrar isso escrito. Satanás dará a esse homem que vai ser eleito pelas nações para governar o mundo, Satanás dará para esse homem poder, trono e majestade, e ele, munido dessas dádivas que recebe de Satanás, ele será eleito o governante do mundo. Ele será eleito, será o presidente do governo mundial, um governo que vai dominar o mundo por 7 anos, e esse governante recebe de Satanás o poder, o trono e poderio. Esse poder se refere a poder aquisitivo, riquezas extraordinárias. E também trono significa majestade governamental, poder para governar. E poderio significa poder militar, armamento, munições, força militar, exército para governar o mundo. E será tudo dado por Satanás a esse chefe do governo mundial. E esse governo acontecerá na terra durante 7 anos. Nesses 7 anos a igreja está no céu, reinando, isto é, vivendo com Cristo na festa das bodas do Cordeiro, que está escrito no capítulo 19 do Apocalipse. Então, meus irmãos, entenda bem, a igreja vai reinar com Cristo na terra durante 1000 anos. O reino é do judeu. Veja bem, esse reino foi prometido. Esse reino foi prometido por Deus a Israel. Então o reino é de Israel. Jesus vem reinar sobre Israel. A igreja toma parte do reino, reinará também, porque a igreja que aceitou Jesus como seu Salvador, o crente, a pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, é chamado de igreja, faz parte da igreja. E essa igreja reinará com Cristo pelo fato de que ela é herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, conforme está escrito lá no capítulo 1 de João, onde está escrito: todo aquele que o recebeu, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Então todo aquele que aceita Jesus como Salvador é feito filho de Deus. Jesus o aceita, Jesus o adota como sendo também seu irmão, filho de Deus. E já que somos irmãos de Jesus, filhos de Deus, somos também herdeiros do reino. Herdaremos com Cristo o reino, por isso reinaremos. O judeu reina por promessa e nós reinamos por herança. Então vamos ver, o reino foi prometido por Deus, está escrito no livro de Isaías, no capítulo 32, no verso 1 e 2. Abra sua Bíblia lá e leia, que está escrito no capítulo 32, verso 1 e 2 do profeta Isaías. Está escrito ali Deus prometendo o reino a Israel. Então, meus irmãos, esse reino foi prometido a Israel
não foi prometido a gentio. A igreja é composta quase toda de gentio, e então essa igreja não tem promessa de reino. Ela reina porque vai herdar juntamente com Cristo. Vamos ler então Isaías capítulo 32, verso 1 e 2. Leiamos. Abra sua Bíblia, prepare-se. Abra sua Bíblia, eu estou esperando que você prepare a sua Bíblia e leia, acompanhe, para você ver que o que está escrito aqui, que eu estou falando é o que está escrito aqui. Veja bem, eis que aqui está, que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes com juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiro de águas em lugar seco, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isto é o que Jesus é para nós, é o que Jesus é para o pecador que aceita Ele como Salvador, é o que Jesus será no milênio. No milênio, Jesus será isso que foi lido aqui para aqueles que estiverem com Ele. Como eu falei que o reino é na terra, vamos ler mais uma coisa a respeito. Abra sua Bíblia em Zacarias, na profecia do profeta Zacarias, no capítulo 14, leia o verso 9. Profeta Zacarias, capítulo 14, verso 9. Leia o que é que está escrito ali, que vai falar a respeito do reino na terra, para confirmar mais uma vez que o reino é na terra, não é no céu. Já encontrou? Zacarias, capítulo 14, leia o verso 9. Que diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. O Senhor será rei sobre toda a terra. Veja bem, o reino é na terra. Eu disse que o reino foi prometido, já falei no profeta Isaías, capítulo 14, aliás, capítulo 32, eu falei. Agora eu vou mostrar mais uma referência, onde o reino foi prometido. Abra a sua Bíblia no profeta Jeremias, que nós vamos ver ali no capítulo 23 do profeta Jeremias. Vamos ler ali mais uma vez a confirmação de que o reino foi prometido. Foi prometido pelo profeta Isaías e foi prometido pelo profeta Jeremias, capítulo 23, versos 5 a 8. Abra sua Bíblia e acompanhe. Veja: eis que vem um dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará juízo e justiça na terra. Está mais uma vez confirmado o reino prometido. Esse rei é Jesus, e o reino é o reino milenar, o reino de 1000 anos, que Jesus estará na terra governando o mundo. Porque eu disse que o anticristo governará o mundo. Depois do anticristo, aí é que reinará Jesus. Sabe por quê? Note bem. O anticristo está
profetizado que ele vai governar o mundo. Durante o governo do anticristo, antes desse governo se instalar na terra, Jesus tira a igreja da terra. A igreja que estiver fiel a Jesus sairá da terra. Ele leva para o céu. E ela fica lá, como eu já disse, uma semana. E essa semana é 7 anos. E é a duração do governo do anticristo aqui na terra. Nesse tempo, o anticristo estará aprontando aqui na terra as piores estripulias. E também o mundo estará passando pelos piores momentos da sua história. Por isso, meus irmãos, é que precisa o crente orar e vigiar para não incorrer nessa situação, porque a coisa vai ser crítica, vai ser terrível para quem ficar, para quem estiver aqui no mundo. Então, meus irmãos, tenham cuidado para não perder o arrebatamento da igreja, porque quem perdeu o arrebatamento da igreja vai entrar na grande tribulação, vai passar pelo sofrimento na mão do anticristo aqui na terra. Mas a igreja estará no céu, desfrutando a bênção da festa, as bodas do Cordeiro lá com Jesus. Terminando esses 7 anos, sabe o que vai acontecer? Vamos ler lá em Apocalipse, no capítulo 19. Vamos ler o que vai acontecer. Apocalipse, capítulo 19. Nós temos ali alguma coisa para falar. Olha. Vamos ler no verso 17. E vi um anjo que estava no sol. Ele clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Preste bem atenção, irmão, não vá confundir esta ceia com a ceia das bodas do Cordeiro. Aqui é outra ceia. Essa aqui não é para nós, não. Então veja bem, verso 18 do capítulo 19. Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, a carne dos que andam sobre eles, a carne de todo homem, livre, servo, pequeno e grande. Veja bem, é um anjo convidando as aves para comerem carne. Carne de quem? Carne de reis, carne de poderoso, carne de tribuno, carne de grande, carne de pequeno, carne de rico, carne de pobre, carne de exército, carne de cavalo, carne de cavaleiro, carne de um exército da besta que está fazendo guerra contra Jesus. Então veja, verso 19 do capítulo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava sobre o cavalo branco e contra o seu exército. Este que estava no cavalo branco está escrito aqui no Apocalipse, capítulo 19, no verso 11. Veja bem, vamos ler agora, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este é Jesus. Jesus no cavalo branco. E agora os exércitos da besta e dos reis da terra estão reunidos para fazer guerra a esse que está sobre o cavalo branco. E então os exércitos da besta se reuniram para fazer guerra contra Jesus e o seu exército.
Veja bem o que aconteceu. Verso 20. E a besta foi presa. Essa besta é o anticristo que está reinando, que está governando na terra. A besta foi presa. E o falso profeta que com ela fazia os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Esses dois aqui é a besta e o falso profeta. São duas bestas que está no capítulo 13 de Apocalipse. Uma besta é a besta política, que é o presidente do governo mundial. É o falso profeta, é o chefe religioso daquele governo, que é a segunda besta. A primeira besta saiu da água e a segunda besta saiu da terra. Isto significa que a primeira besta saiu de entre as nações, as águas que são nações, foi eleito pelas nações. E a segunda besta, ela saiu da terra. Isto quer dizer que ela não foi eleita pelas nações, ela se elegeu da sua própria terra, da sua própria nação. Então, essas duas bestas foram presas e foram lançadas. A besta e o falso profeta, que é a segunda besta, foram lançados no lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos, os demais que estavam com eles foram mortos, com a espada que saiu da boca daquele que estava assentado sobre o cavalo branco. E todas as aves se fartaram das suas carnes. É uma guerra que o exército do anticristo vai levantar contra Jesus. Vai enfrentar Jesus para fazer uma guerra, para não deixar Jesus reinar. Mas a besta foi presa e foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aí, como é que ficou? O que ficou é que o reino do anticristo terminou. Aqui é o fim do governo do anticristo. Jesus desce do céu com o seu exército celestial e enfrenta a besta com o seu exército, que faz guerra contra Jesus. Essa besta é presa, é lançada no lago de fogo e enxofre, e essa besta, ela era sustentada por Satanás, o antigo dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Agora, veja o que vai acontecer. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é Diabo e Satanás, e lançou no poço do abismo, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se passassem. Então, Satanás será preso e posto no poço do abismo e ficará preso ali durante 1000 anos. Esse 1000 anos é o reinado de Cristo na terra. Aí Jesus estabelece o seu reino na terra. Aí então entrou o milênio, o reinado de 1000 anos. Veja bem, meus amados, Satanás agora está preso, não vai enganar mais ninguém, não vai levantar mais guerra, não vai levantar mais confusão contra Jesus, porque Jesus agora está governando, estabelece o seu reino na terra, a igreja estará com ele reinando, os judeus estarão reinando também, e Jesus será rei sobre toda a terra. Todos os domínios da terra estarão sobre o domínio de Cristo. Isto é o governo de Cristo na terra. Muito bem. Agora, meus irmãos, nos dias de Jesus na terra, esse reino era desejado, era esperado. Sempre foi esperado esse reino. Os judeus criam naquele tempo e criam até hoje, e crerem até hoje. Os judeus crerem ainda hoje.
estão esperando Jesus para reinar, porque é promessa profética. As profecias de Deus, elas se cumprem detalhadamente no dia e na hora certa. Então, os judeus estão esperando ainda. Nos dias que Jesus estava na terra, era esperado por muita gente. Você pode ler em Lucas capítulo 2, no verso 38, que ali nós vemos a profecia de Ana. Ela dizendo ali que ela também esperava a redenção de Israel. Lucas 2, verso 38. Esta palavra redenção de Israel significa libertação de Israel, porque Israel estava sobre o domínio romano, e o judeu tem promessa de libertar Israel do domínio do gentio. Então, Ana cria nessa palavra, cria nessa promessa e profetizou aqui a respeito do Messias. Então, está escrito que ela também esperava a redenção, a libertação de Israel, que é o reino do Messias na terra. Também em Marcos capítulo 15, verso 43, também está falando a respeito da libertação de Israel, do reinado do Messias na terra. As pessoas que também no livro do Atos dos Apóstolos está também prometido. O discípulo perguntou a Jesus: restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Eles estavam esperando esse reino. Jesus veio para estabelecer esse reino, mas não foi possível estabelecer. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para estabelecer o seu reino milenar. Ele veio para reinar. Ele nasceu como rei, mas não pôde reinar. Por quê? Porque ele ia reinar sobre os judeus. Os judeus não aceitaram. É o que está escrito em João, capítulo 1, verso 11. Está escrito que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os seus não receberam. Jesus veio para reinar sobre os judeus naquela ocasião, mas não reinou porque os judeus não receberam, os judeus não aceitaram. Você pode ler isso em João capítulo 1, verso 11, e também em Lucas capítulo 19. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19 e leia o verso 14. No verso 14 de Lucas, capítulo 19, verso 14, você lê o seguinte: olha, mas os seus concidadãos o aborreciam e mandaram embaixadores a ele dizendo: não queremos que este reine sobre nós. É por isso que Jesus não estabeleceu o reino quando ele nasceu, quando ele veio, porque os judeus não o aceitaram, e o reino é dos judeus. Jesus veio para reinar sobre os judeus. Ele se declarou rei dos judeus. Pilatos escreveu na cruz: este é Jesus, o rei dos judeus. Então ele nasceu como rei, ele viveu como rei, morreu como rei, mas só que não estabeleceu o reino. Ele voltou para o Pai e o reino foi adiado. O reino foi adiado. Deus não desistiu de mandar Jesus para reinar. Não, Deus adiou o reino. Recolheu Jesus para o céu até que chegasse o tempo próprio de Jesus vir para reinar. Então, sabes o que aconteceu? Para nós foi muito bom isso. Foi muito bom, porque abriu a porta da salvação para o gentio. Quando Jesus estava na terra, ele pregava a respeito do reino. A pregação naquele tempo era sobre o reino, porque ele veio reinar.
Quando Jesus pregava, ele pregava dizendo: é chegada a vós o reino dos céus. Quando ele mandou os discípulos pregar, lá em Mateus capítulo 10, está escrito, Jesus mandando os seus discípulos pregar sobre os judeus. Era pregado só para judeu, não pregava para gentil, porque o reino era dos judeus. Jesus recomendou: não entreis, não andeis pelo caminho da gente, e nem entrareis em cidade de samaritano, mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era para pregar só para Israel, e a pregação era esta: é chegado a vós o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e veja a ordem de Jesus, o caráter da pregação, a mensagem que era pregada pelos discípulos na missão dos 12. Olha, verso 7: indo pregar e dizendo: é chegado a vós o reino do céu. A pregação era esta. Enquanto Jesus estava vivo, não se falava em salvação, era reino, porque ele veio para reinar. Mas já que ele não pôde reinar, o mataram, o crucificaram, então ele não reinou, voltou para o Pai. Aí abriu a porta da salvação. Dali para cá, ninguém pregou mais sobre reino dos céus, nem reino de Deus. Pregava sobre salvação. Os discípulos passaram a pregar salvação. Os discípulos passaram a anunciar agora a salvação, pregando a judeu e a gentil, anunciando a salvação pela fé na pessoa de Jesus, porque o reino foi adiado. Nesse período que o reino foi adiado, abriu-se a oportunidade para os gentios. Então essa oportunidade para os gentios, ela se estende desde da grande tribulação, que é um período que os gentios invadem Jerusalém e fica pisando Jerusalém. Esse período tem um fim, tem um dia para terminar. Então está escrito que os gentios pisarão a cidade de Jerusalém até que o período dos gentios se complete. O tempo dos gentios se complete. Chega um dia que completa. Dali para frente não tem mais oportunidade para gentil. Quando estiver existindo o tempo do gentil, a salvação é proclamada aos gentios. E os gentios estarão tendo a oportunidade de se salvar. E o judeu estará esperando ainda o seu período de reinar. Então, vamos pensar agora um pouco no que dizem algumas pessoas. Existe algumas discórdias entre as pessoas que crerem na escritura a respeito do milênio. Alguns dizem que o milênio não é literal, que o milênio é figurativo e é espiritual. Outros dizem que nós já estamos vivendo no milênio. E eu não concordo nem com uma ideia e nem com a outra. O milênio é literal. Eu discordo com quem diz que ele é figurativo e é espiritual. O milênio é visível, é literal, é material, é sobre a terra, sobre os homens, sobre o judeu e sobre a igreja. É literal, é real, não é figurativo, não é espiritual. Tem alguns que dizem que Jesus reina só no espírito. Não é. Jesus reina sobre os corpos, sobre as pessoas. A igreja estará espiritualizada, porque foi arrebatado e subiu para o céu. Mas o judeu estará em corpo, em vida, vivendo, trabalhando, negociando normalmente. E Jesus sendo o seu rei. Outros dizem que
nós já estamos no milênio. Tem alguém ensinando isso, que nós já estamos no milênio, que Jesus já está reinando. Não podemos concordar pelo fato de que o milênio é depois do arrebatamento da igreja e depois da grande tribulação. A igreja ainda não foi arrebatada e a grande tribulação ainda não aconteceu. O anticristo ainda não governou o mundo e ele vai governar primeiro. Depois é que Cristo governa. A igreja ainda está na terra, não foi arrebatada. E o milênio é depois do arrebatamento da igreja. Então eu discordo com a ideia dessas pessoas de que nós já estamos vivendo no milênio. Não é verdade, não é certo, não é correto. Nós ainda não estamos no milênio, porque o milênio ainda não aconteceu. A igreja ainda está na terra, e só depois que a igreja for arrebatada que acontecerá o milênio. Então, está escrito: eles reinarão sobre a terra, e que o Senhor será rei sobre toda a terra. Então, é sobre as pessoas, é neste mundo, é na terra com os homens. Jesus reinará, ele vai descer para reinar. Está escrito bem claro na Bíblia. Não sei por que as pessoas fazem confusão. Irmãos, vamos crer nas Escrituras, vamos crer nas profecias da Bíblia e não vamos deixar que alguém ponha confusão na nossa mente. Eu já falei, já citei Apocalipse capítulo 5, verso 10, e já citei Zacarias capítulo 14, verso 9. Isto mostra que o reino é literal, é visível e é na terra. Amados, eu estou encerrando por hoje as minhas palavras. E você preste bem atenção. Se você quiser gravar, você grave para ficar, para você de vez em quando você memorizar, você relembrar, você ter uma recordação das coisas futuras. E quando eu deixar de existir, você tendo uma fita, tendo um CD, você vai se lembrar de mim quando você estiver passando a fita, quando você estiver passando o CD, e vai dizer, você que já foi dirigido por mim, que eu já fui seu dirigente, você vai dizer, este irmão foi nosso dirigente, este irmão foi nosso pastor, ele nos ensinou na igreja e deixou um CD gravado, deixou uma fita gravada para a nossa memória, ou para a sua memória, para a sua lembrança. Ele já foi com o Senhor, mas a sua memória está viva aqui. Amados, Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Eu agora vou terminar e a semana que vem nós vamos continuar. Nós vamos continuar por alguns dias. Por hoje é somente isso. Agora